Começando aqui nossa semana, mais uma semana de lives sobre empatia em tempos de crise. Hoje com mais um convidado especial, Pedro Melo. Esperar o Pedro entrar para a gente dividir a tela. Quem está entrando, vocês conseguem me ouvir bem? Dá um joinha. A imagem acho que está boa, um pouquinho escuro, mas... E o som? O Pedro, que é cofundador do Open Leaders e criador da metodologia Open, uma metodologia de gestão que traz aí como um dos valores a colaboração, o diálogo, essa mudança de cultura que a gente precisa ver aí no mundo cada vez mais. E como falar de empatia, né? Como que a empatia pode ser um dos pilares também dessa nova cultura, dessa mudança de cultura na gestão das organizações. E começando por nós mesmos, né? Como o slogan aí do Pedro sempre nas publicações, no Instagram que ele coloca, né? Que a gente tem que mudar o mundo começando por nós, senão não tem mudança, né? E é um pouco do que a gente está trazendo aqui, dessa empatia na prática. Oba, Pedro chegou agora, deixa eu transmitir aqui ao vivo, dividir a nossa tela. Vamos lá, aguardando. Viva, deu certo. Sempre dá. Que bom, seja bem-vindo aqui à nossa série de lives com convidados tão especiais, um mais especial do que o outro. Obrigado, Marô, bom te ver de novo. É mesmo, eu estava recuperando aqui, acho que foi em 2019, no começo do ano, que a gente se encontrou, e aí eu participei lá do Open em São Paulo, né? Tenho aqui meu caderninho da transformação, que me ajuda tanto aqui, né? Em todos os projetos, em todos os trabalhos, né? E agora, nesse tempo, né? Um pouco a história dessas lives foi, olha, empatia virou palavra da moda, eu sempre trabalhei com diálogo, com formação, né? Com treinamento de pessoas e sempre trazendo a empatia como essencial, né? Eu falei, então vamos chamar as pessoas para falar de empatia, como essa habilidade está cada vez mais importante agora, não tem como não ser empático, né? Olha, e eu não sei nem como que eu vou te ajudar nisso, né? Porque esse é um tema que a gente não conhece tanto, né? Todo mundo, né? Como humanidade. Então, eu acho que eu estou mais aqui para aprender com você do que eu falar alguma coisa, viu? A primeira pergunta é como é que você está lidando com a crise, que daí a gente consegue trazer um pouco de empatia. Esse é um começo, né? Sempre perguntar como o outro está se sentindo, né? Sim. A gente costuma, no Open, assim, quando a gente começa a aplicar a metodologia, o começo é com coisas bem simples, né? Como o que a gente chama, que você acabou de fazer agora, é check-in, né? De repente, Sim. saber como é que você está se sentindo agora, como é que você está, como é que você está lidando com a crise, mas fazer essas perguntas com interesse genuíno, né? De realmente querer saber como é que o outro está. Então esse é o começo, talvez, da empatia, né? Da gente começar a poder se colocar um pouco no lugar do outro. E aí, respondendo a tua pergunta, assim, eu costumo dizer que eu estou aproveitando cada minuto da pandemia, né? Porque tudo é uma chance de transformação, né? Então, e normalmente as maiores transformações vêm em momentos mais difíceis. E aí que a gente tem a chance de fazer grandes mudanças interiores. E posso te dizer que tem sido 6, 7 semanas ultra intensas de transformação, não só para fora, com clientes, com, né, o mundo que a gente lida, mas também interiores. Então, muitos aprendizados, muitas coisas boas. E você, como é que Que tá? bom, eu tô também, tá muito intensa essa semana, né? Nós vivemos em 5 aqui na mesma casa, né? Meu marido e meus 3 filhos, meninos, e o Gabriel hoje de manhã, meu filho de 13 anos, veio falar para mim, mamãe, eu acho que uma coisa boa da quarentena é que nossa família tá mais unida, né? A gente tá mais unida. Eu falei, não tem como não ficar unido, né? Numa crise.
em toda essa divisão de tarefas, que são muitas, né? Muita coisa, muita demanda. Eu tenho cada vez mais percebido a importância do silêncio. Aqui a gente, né, para conseguir silêncio, eu preciso, às vezes, olha, eu também. E assim, às vezes eu falo, se eu estou conseguindo, né, ter esses momentos aí para mim de silêncio, então, no meio desse caos, então, eu estou caminhando, né? Eu estou conseguindo me comunicar melhor. Eu falo muito da comunicação não violenta também, né? Dessa perceber as nossas necessidades, dessa autoempatia, que a gente só consegue ter empatia com o outro se a gente estiver por a gente mesmo. Por você mesma. Não tem esse mito, né? Principalmente com as mães, né? Ah, eu tenho que fazer tudo pelos outros, eu vou cuidar. Se eu não cuidar de mim, não fecha, a conta não fecha, né? Não funciona. É bem por aí. Você só consegue começar a entender o que é empatia depois que você tem empatia por si mesmo. Sim. E aí, falando um pouco do trabalho, né, com todos os... Estava muito no começo do ano, né, vários treinamentos, projetos com o SESC, um projeto grande, que todos agora estão adiados, né, pelo menos por um bom tempo. E daí o que eu falei, olha, não, o que eu posso fazer online, né, com o meu canal do YouTube, com o Instagram, com as pessoas todas aí que eu conheço dessa rede aí de conexões. Comecei uma série de lives, hoje eu estava lembrando, foi no dia 30 de março. Então, mais de um mês, aí nem toda semana, são já cinco dias da semana, porque é muito intenso, mas acho que já estamos com quase 15, chegando até 20 lives, com pessoas muito diversas que são da minha rede de contato. Eu falo muito dessa coisa do ponto de encontro, né? A gente pode até ser diferente na forma, mas na essência a gente é muito parecido, né? E a gente tem que buscar o que nos une, não o que nos separa. Então, já passaram por aqui cientistas, jornalistas, professor de biologia, professor de português, músicos. Gabriel está lembrando aqui músicos, né? No sábado falamos com uma musicista, Raquel, maravilhosa, que é uma das 5 especialistas em música erudita no Brasil, em dança barroca, na verdade. Ela vai estudar dança barroca, mas... E ela está com um projeto lindo de choro, do chorinho, de resgatar também a cultura brasileira, né, lá em São José dos Campos. Então, assim, é uma pessoa mais incrível do que a outra, né, que está trazendo, e assim, como cada um é importante nesse momento, né? Parece que todos os saberes aí, e a gente falava, ninguém vive sem música, a gente está dando cada vez mais valor para a arte nesse momento, assim como para a ciência, assim como para esse outro jeito de ver a gestão, né? Que é o que você traz que vocês trazem, né? No Open. Agora, Marô, o que veio assim para você de relevante, assim? O que te tocou nessas conversas todas sobre empatia? O que ficou assim, sabe? Aquela coisa que mexe alguma coisa internamente. Eu acho que é isso, esse ponto de encontro continua muito forte, assim, do quanto nós estamos tão conectados, mesmo sendo pessoas tão diversas, né? Então, por exemplo, a professora Gina Vieira, que é de Brasília, tem um trabalho incrível do Mulheres Inspiradoras. Ela falou, a gente precisa repensar a educação. Essa educação de transmissão de conteúdos não dá mais, né? Qual que é a função social da educação? O professor não é só um transmissor de conteúdos, ele também não vai virar um youtuber de repente, né? Então, muito mais ele ser aí um curador, ele vê, pegar um vídeo bacana que já tem e trazer, e ouvir os alunos, ela falava, né? A primeira coisa é ouvir, como é que a família tá, do que a família precisa, o que o meu aluno precisa. E falei com uma consultora de carreira também no Dia do Trabalho, né? Dia 1º, semana passada, a Thalita, e ela falou, olha, com certeza o nosso trabalho tem que mudar, ele mudou, né? Tanto tudo que era online, a gente descobriu que é possível fazer online, é possível ter uma conexão, sim, online, e não dá mais esse modelo muito de top-down, né? Muito de... eu ouvi também essa frase, os adultos têm que ser adultos agora, né? Não dá mais para ser essa relação adulto-criança, como infantilizada muitas vezes, né? Que a gente tem. Esse é um ponto que a gente coloca no Open, tratar adultos como adultos. Né? Isso. Talvez isso comece até quando é criança, não precisa esperar virar adulto. Aliás, a maior parte de nós ainda continua tratando adultos como crianças. Né? Então, nas organizações, né? Por que isso? Como é que é possível? Né?
Muito bom. Então teve grandes aprendizados aí Muitos, pelo muitos. visto. Está sendo incrível. E vários projetos surgindo, né, de uma live, já pensando num curso online, com uma colega fotógrafa. Em breve a gente já vai trazer um pouco dessa questão da inteligência emocional, né, através da arte. Então, muita coisa acontecendo, assim, de repente, muita coisa acontecendo com os recursos que eu tenho aqui, né, na minha casa, com esse monte de demandas, com tudo acontecendo. Então, é possível. Mas sabe o que eu sinto você falando, Marô? Eu sinto que você fez essas lives não para aparecer, Não. não para vender seu serviço, para arranjar alguma coisa. Me parece que você teve uma motivação genuína de levar alguma coisa diferente para o mundo no momento onde que o mundo está em sofrimento, está em dor, né? Então a gente tem uma dor muito grande, está todo mundo sofrendo muito, né? Acho que não sobra ninguém nessa história que não esteja sofrendo. O que é muito bom, né? Porque a gente tem aí a oportunidade também de conectar muita gente numa possível solução. Então, se fosse só uma parte da população sofrendo e a outra parte não sofrendo, provavelmente essa parte que estava sofrendo não teria a atenção que todo mundo está tendo agora. Mas eu acho que o que você deve estar sentindo é o fato de você fazer de coração, de fazer com uma boa intenção isso que você está fazendo, você acaba acionando o melhor das pessoas, né? E se conectando com o melhor das pessoas. Sejam elas as convidadas e os convidados que estão contigo aqui, sejam as pessoas que estão assistindo. Sim. E eu acho que nesse momento, assim, onde tudo vai parar, as compras de tudo pararão. Não vai ter compras de roupa, não vai ter compras de supérfluo, não vai ter viagem, não vai ter nada. Não vai ter compra de serviço, não vai ter consultoria, não vai ter nada. Acho que quem tem a capacidade de fazer isso que você fez, que é se doar para o próximo, servir ao próximo genuinamente, talvez sejam as primeiras pessoas a encontrarem um caminho, né? Porque estão fazendo de coração. E acho que esse é o próximo passo aí da humanidade, é começar a entender que é de coração que as coisas acontecem. É quase como para mim, a conversa é quase como uma necessidade básica, né? Na troca a gente falava, empatia é necessidade básica ou não, né? Você colocou um pouco isso na chamada para a live, mas para mim, assim, o que sempre me ajudou nos momentos de crise, né? Meu filho, o terceiro filho, teve que ir para a UTI, que é o que eu mais consigo aproximar para esse momento agora que a gente está vivendo, né? Esse momento de você não sabe quando vai sair, você está no limite entre a vida e a morte, né? Ele precisava aprender uma série de coisas para poder sair, e foram 36 dias de UTI. E o que mais me ajudou foi essa conexão com toda essa rede de apoio, com as mães que estavam ali, com as famílias, com os pais. Foi que hoje a gente tem, depois de 6 anos, a gente continua amigos, né? Os gêmeos, toda essa... E foi o que eu resolvi fazer, porque nós, como facilitadores de diálogo, né, um dos encontros que a gente teve online, dos primeiros, uma das falas foi: o nosso trabalho agora está completamente proibido. Tudo que a gente fazia, que era juntar, e vocês também, né, juntar pessoas em torno de um evento, de um tema comum, tal, não é possível. E, por outro lado, quanto que a gente também não pode fazer o World Café online, fazer o Open Space online, fazer tudo isso que a gente pode fazer online também. Então, tem uma potência grande na crise, né? Tem. Essa, para a gente, foi a maior descoberta. A gente pensava que o que a gente trabalha no Open são conexões. Sim. Então, assim, e a partir das conexões, né, a hora que as pessoas se conectam de uma maneira mais profunda, verdadeira, livre dos seus egos, ou minimamente livre dos seus egos, que eu não sei o quanto que a gente consegue, né, se afastar dos nossos próprios egos, aí eu estou falando de mim também. A partir dessas conexões, a gente consegue começar a criar um ambiente seguro que permite a gente fazer coisas incríveis, mas que a gente tinha a convicção que essa conexão, que vai levar depois a um ambiente extremamente colaborativo, que essa conexão vinha do presencial, né, da gente estar junto, né, olho no olho,
E é engraçado porque a gente já está 7 semanas rodando diversos grupos online. E aí eu estou descobrindo, né, obviamente, nessas 7 semanas a gente ressignificou um monte de conceitos nossos, né, de crenças limitantes nossas também. Tanto que eu estou vendo que é possível sim criar as conexões, mesmo em grupos de pessoas que nem se conhecem, né, e que passam a se conhecer dentro do grupo. E tem sido uma experiência assim, muito rica. E foi engraçado porque você falou uma coisa um pouco antes, né? Que assim, a gente acaba se aproximando das pessoas que têm coisas mais a ver, né? E aquelas que são mais diferentes ou mais, né, distantes, talvez, né, você se afaste. E nessa jornada, são 7 semanas de encontros, todas as semanas, incluindo finais de semana. Então são diversas reuniões. Quando eu vi, 2 semanas atrás, eu vi acontecer em alguns grupos uma coisa que às vezes acontece nos grupos presenciais, que é quando o grupo se torna uma entidade única. Então você tem lá 10, 11, 12 pessoas que se reúnem diversas vezes, e isso é parte da metodologia, e tem um momento que dá para ouvir até o clique, sabe, do grupo. Parece que as peças todas se encaixam, e aí não tem mais as individualidades, vira uma coisa só, como se fosse uma peça só. E é nesse momento que o grupo, aí ele, assim, toma uma capacidade de fazer e de produzir e né, de criar, assim, maravilhosa. E em 2 grupos aconteceu faz 2 semanas, depois de 5, 6 encontros, encontros de 2, 3 horas, entrou e esse clique aconteceu. E aí eu, né, imagina, fico assim, em estado de choque comigo mesmo, né, de, putz, né, eu achava que era só no presencial, nossos encontros eram às vezes de um dia inteiro, de 2 dias inteiros, né, e que são muito intensos e realmente propiciam esse ambiente para que o clique aconteça. Mas aí vendo online, em reuniões de 2, 3 horas, foi incrível. E aí eu tava com a Gi, né? Somos casados e a gente caminha sempre, né? De manhã. Nossa próxima convidada agora, daqui a 2 semanas ela vai estar aqui. Então, aí eu tava com ela e aí eu tava refletindo, né? De uma série que a gente assistiu que é muito interessante, chama Sense8. Eu não sei se você viu, é Sense8. É uma série que está no Netflix e é bem interessante porque são 8 pessoas completamente diferentes, são de 8 países em situações completamente diferentes e que por algum motivo nasceram no mesmo dia e aos 30 anos de idade elas começam a se conectar uma com as outras, elas começam a se ver umas às outras e aí começam depois a descobrir que cada uma tem um dom e que cada um é forte em um ponto, né, uma atividade, alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma de Taiwan, que é lutadora de Kung Fu, tem um mexicano que é ator dramático, e, né, tem um motorista de van na África, e aí vai, né? E tem também uma trans, né, que é uma atriz trans, né, que no papel dela chama Nomi, o nome dela. Então, e ela namora uma negra. Assim, começa o filme logo sei lá, nos primeiros episódios, tem as duas transando, né? Aquela coisa para chocar mesmo. E fica meio esquisito, né? Assim, porque a gente não tem esse contato, né, com algumas coisas, como por exemplo, um trans na tua vida, né? E esse tipo de relação. E nenhum preconceito contra. É só a possibilidade de falar de uma coisa que ainda não é natural, pelo menos não era na minha vida. E aí, assim, é engraçado porque, assim, no começo tem justamente o que você falou, né? Tem pessoas que você não quer, não tá próximo, né? Porque já você não tem a mesma relação, talvez não tenha os mesmos valores, os mesmos costumes. Mas aí eu vi, assim, o que mais me marcou nessa série, que foram 2 temporadas, é chegar no final da série e, tipo, a Nomi é tão amiga, né? Eu me admiro por ela tanto quanto qualquer outra pessoa que estava lá. Ou talvez até mais. Então, o que aconteceu ao longo de uma série toda é que você teve o convívio. E aí
Opa, travou. Perdemos o Pedro. Vamos voltar aqui. Aqui. Adicionar. Vamos ver se ele volta aqui. Alguma coisa aqui. Espero que não seja conexão. Ah, voltou. Voltou. Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada. Você mexeu aí, foi falar com a mão. Não, eu tô só aqui assim, ó, a não ser que tenha... Mas aí eu tava te falando, né, que ao longo da série o que aconteceu é que chegou uma hora que, assim, a conexão estava feita, porque não é o fato de ser trans, não ser trans, ser negro, ser branco, ser chinês, é a experiência, a vivência que você tem com a pessoa. É o que os chineses falam, né, que você só conhece uma pessoa depois que você comer 1 quilo de sal com ela. Então, acho que é muito disso, né, de você vai tendo contato. Putz, a série, sei lá, devem ter uns 20 episódios, então são 20 horas que você conviveu com a pessoa. E aí você vê as atitudes da pessoa, porque talvez a tua empatia, a tua conexão com uma pessoa, ela vai acontecer se você tiver algo que vocês comungam de valor, né, de valor de vida, de propósito, de atitude. Eu acho que principalmente valores, né? E aí, assim, eu me vejo no final da série fazendo essa reflexão, né? Cara, como mudou, né? A gente está conectado com ela e acha tudo normal e tudo legal. E a gente admira, tem uma admiração por ela, né? Que ela que não é ela, é ele, né? Então, e isso foi um ponto que, junto com o clique desse grupo aí, que depois de 5 encontros passou a ter esse trabalho como se fosse um grupo só, né, com uma entidade só, que a gente chama lá de mente coletiva, como se a mente coletiva ela fosse maior do que a individualidade das partes, eu pensei, nossa, e a gente pensava que era só presencial, mas dá para ser no online também, né? E se você pensar na série aí no Sense8, é a mesma coisa que o online, né? Ou seja, é uma série, na verdade, eu estou lá, eu não estou interagindo com a pessoa, mas eu estou convivendo com ela durante 20 horas. Sim. E depois de 20 horas eu tenho uma conexão, né? Então, que crença limitante pensar que não dava para fazer online, né? E de repente dá. Com certeza, né? Eu vi isso na Casa de Papel, né? A gente fica amigo deles, né? Casa de Papel, é isso aí. Né? Eles fazem parte aqui. Muito boa dica, que eu estava procurando uma série aqui para voltar. E eu falava, estou há um tempo sem assistir nenhuma série, nenhum vídeo, preciso me reconectar. Parece que eles também são os visitantes aqui que a gente não pode ter em casa, né? Então, vamos trazer gente de fora, né? A Aninha fala aqui, Aninha Soares, interessar-se pelo outro é o ponto de conexão, seria isso, esse interesse? Olha, a conexão, eu acho que ela vem assim, o interessar-se pelo outro é uma das maneiras de você se conectar com o outro. Mas precisa ser genuíno, precisa ser lá de dentro. Sim. Você verdadeiramente você precisa estar interessado na outra pessoa. Uhum. Então, assim, você tem muita gente que se parece interessado, te pergunta, e como é que você tá? E depois, mas não é genuíno, não vem lá de dentro, sabe? Não tá, você não está realmente se importando. Então, se você estiver se importando realmente com a pessoa, é uma ótima maneira de estabelecer conexão. A conexão, para mim, vem da sua capacidade de se despir do teu ego e fazer uma conexão de alma, pela tua essência, pelo aquilo que você verdadeiramente é, sem medo, principalmente sem medo de ter que mostrar algo, de ter que ser alguma pessoa que você não é, de qualquer coisa, qualquer máscara, usar qualquer máscara, consciente ou inconsciente. O ponto é que a maior parte de nós vive no ego inconscientemente. A gente não tem a noção do quanto a gente se utiliza desses programas, desses artifícios que foram criados quando a gente era, muito provavelmente, criancinha, para proteger a gente de algum sofrimento, né? E carrega isso ao longo de uma vida inteira. Então, e aí, assim, tem maneiras, talvez, assim, até mais fáceis de começar uma conexão, que é você começar a buscar coisas que tenham muita ligação com
com o que você deseja fazer, né? Com o que seria um propósito de Um vida, propósito. o que seriam seus valores. Então, por exemplo, digamos que eu tenho valores, um valor lá em cima que seja ética, né? Que é um valor bem alto, é um dos mais altos, né? Numa escala de 1 a 7 é um dos mais altos. Se eu tenho aquele valor, mas aquele valor está dentro de mim de verdade, porque tem muita gente que fala sobre ética, põe ética nas paredes, mas quando vai, né, contratar um fornecedor, pergunta se dá para, né, fazer o serviço sem nota para não pagar, para ter um desconto dos impostos. E aí tudo bem, quando isso está resolvido na PJ, né, digamos que a PJ seja mais ética, quando vai para a PF, né, ou esmaga o fornecedor, ou pede para fazer sem nota também, então né, vai fazer uma pintura em casa e fala, puxa, não dá para você fazer mais barato, daí você não precisa pagar, né, não precisa emitir nota. Então, a ética, quando você vai entrar, né, nessa questão, ela pode ter 50 tons de ética, dá para ter. E, obviamente, se você tiver um lugar onde o seu tom lá que seja o máximo e as pessoas vivem aquele máximo, putz, você já vai estar num ambiente que te permite uma conexão muito maior. Sim. Então, os valores, né, os valores são as suas necessidades, são aquelas coisas que você precisa, são inegociáveis para você naquele momento de vida. Porque pode ser que num primeiro momento de vida você não seja ético, que você não tem ainda aquela referência, não teve aquela bagagem, mas em algum momento você teve um despertar ou alguém te apresentou uma nova maneira de pensar, de agir, e você passa a ter aquele valor, aí você já não consegue mais conviver com pessoas que não estão comungando daquele mesmo valor. Então, estar num ambiente onde os valores, a cultura é muito parecida com você, obviamente vai facilitar você ter conexões mais profundas com as pessoas. E, obviamente, também as conexões, né? Então, voltando para a Aninha, as conexões, elas vão variar em níveis também, né? Porque tudo depende do teu nível de consciência. Então, por exemplo, se você vai para um nível de consciência bem lá embaixo, que é pirâmide de Maslow, nível 1 e 2, então assim, putz, se eu estou aqui pela minha sobrevivência, né, primeiro nível de consciência é sobrevivência. Então, dentro desse nível, imagina assim, se eu sou uma empresa, eu preciso faturar para vender, preciso faturar para pagar as contas, para pagar meus funcionários, etc. E aí eu posso, né, ter nesse nível de consciência, eu posso ter valores éticos, mesmo sendo nesse valor, ou seja, eu vou emitir tudo com nota fiscal, vou contratar, registrar todo mundo, pagar tudo direitinho, né, entregar o que eu estou prometendo, controlar as finanças, ou eu posso ter um nível tóxico, eu posso ter uma vida saudável, mesmo nesse nível de consciência, uma vida tóxica. Eu dou cambalacho, né, não pago os fornecedores, não pago imposto, faço chuncho nos negócios, coloco mercadoria roubada. Então, assim, você ainda está no mesmo nível de consciência, né, que é um nível mais baixo, mais básico, até para a nossa sobrevivência, mas de duas maneiras completamente diferentes. E que vão mudando, esses níveis de consciência vão subindo. E quanto mais você sobe, então quando você chega já no nível 4, que é você se permitir desaprender para aprender coisas novas, é você se permitir se autotransformar, é você se permitir olhar para o teu ego e lidar com ele, entender que, putz, você tem um ego, todos nós temos. E que ele não necessariamente faz mais o bem para você nos dias de hoje, da maneira como ele fazia quando você era criança. Então, desse nível para cima, obviamente, os valores e as conexões são completamente diferentes do que esse nível de baixo. É como se aqui embaixo eu poderia ter um relacionamento mais transacional, ou seja, a gente vai até criando conexões e confiança, mas quando você está nesses níveis para cima, você transcende isso para outro patamar. Então, estou falando demais? Não, ótimo. Você me lembrou da primeira conversa que foi você participando de uma live, acho que na semana passada, e que daí eu comecei a interagir, que daí me veio esse convite para te fazer o convite para estar na nossa live aqui, né? Que era uma questão sobre o lucro e o propósito.
será que é possível, né? Ou quando que é possível ter organizações que geram lucro, que tem com um propósito forte também? Eu acho que me vem essa questão aí, você que você está vendo das organizações, dessa possibilidade. E que tem a ver com o que eu trago da empatia, que é essa empatia na prática. A gente, na cultura brasileira, tem muito isso, né? Não, mas não é o valor, e na prática é outra, a teoria na prática é outra, né? Como é que a gente traz isso para a prática? Olha, Marô, primeiro, assim, lucro e propósito são perfeitos. Assim, você pode, sim, construir organizações ancoradas no propósito, e quanto mais esse propósito for claro e for grandioso, mais pessoas conectadas com esse propósito você vai ter. E lucro vem junto. Então, assim, se as pessoas estão lá e acreditam naquele propósito, comungam no mesmo propósito, obviamente o lucro vem. Tem um estudo que a gente pegou que compara as 500 maiores empresas da Bolsa Americana entre 1996 e 2011. São 15 anos de estudo, que foi feito pela Sysodia, que é um dos autores, coautores do Capitalismo Consciente. E o Raj, assim, que ele mostra nessa pesquisa essas 500 maiores empresas do S&P, né, americano, que é a bolsa lá deles, elas têm um retorno nesse período, acho que, se eu não me engano, era 152%, alguma coisa assim. E aí eles pegaram as empresas que são mencionadas no livro do Jim Collins, aquele Good to Great, ou Feitas para Durar, ou Feitas para Vencer, que são empresas, vamos dizer, mais especiais, que têm um cuidado maior com as pessoas, e elas saltam de 150% para 178% de retorno no mesmo período. E aí eles comparam com as empresas que têm estruturas humanizadas. E ter estruturas humanizadas, você está falando aí basicamente de ter propósito, de ter uma cultura com o ser humano no centro das atenções, e aí o ser humano em todas as suas esferas, pode ser o colaborador, pode ser o líder, pode ser o acionista, pode ser o fornecedor, ou seja, todos os que eles chamam de stakeholders, né? E esse número, esse percentual, sai de 178% nesse período de 15 anos e pula para 1.650, 1.600 e alguma coisa. Ou seja, quase 10 vezes o retorno do que as melhores empresas, né, consideradas por Jim Collins, que deu origem a um livro que foi best-seller desde o ano de, sei lá, 2000. Então, a hora que o ser humano coloca o ser humano no centro das atenções, tudo muda. Sim. O ponto é que a gente não nasceu com isso no nosso sistema operacional. A gente vem com um sistema operacional que é uma herança pós-revolução industrial. Então, os últimos 250 anos foi copy-paste de crianças nascendo, crescendo, trabalhando e passando para os seus filhos uma crença de que somos máquinas, né, e que buscamos a máxima eficiência das máquinas. E nós somos humanos, nós não somos máquinas. Então, a hora que algumas pessoas começaram a perceber isso, daí começam a nascer diversos movimentos, né? Desde as B Corps, né, as organizações B, o capitalismo consciente, o Open, né, Open Leaders. Então, assim, começam a nascer diversos movimentos que começam a perceber que, putz, é muito mais lucrativo você cuidar das pessoas do que tratá-las como máquinas. Até porque, como máquinas, nós somos altamente ineficientes. Sim. Comparados com as máquinas, né? Se a gente vai comparar a gente com um robô, a gente com inteligência artificial, assim, a gente não dá nem para largada nesse dia de hoje, vai. Talvez 3 anos atrás fosse diferente. Mas hoje, a gente já perde, assim, por muito das máquinas. E daqui a 2, 3, 4, 5 anos, assim, a gente vai perder das máquinas numa proporção, assim, impensável, inimaginável. Então, assim, a gente definitivamente não tem mais lugar frente às máquinas. E é só uma questão de tempo
para as máquinas substituírem a maior parte do trabalho humano. Então, realmente chegou a hora da gente focar no ser humano naquilo que ele é melhor, que é ser humano. Sim. A Ana fala, nós fomos treinados a demonstrar que somos os melhores e não a sermos melhores juntos. O Open é sermos melhores juntos, né? E uma outra frase que eu ouvi nesse tempo do Harari também, do escritor do Sapiens, né, que ele fala, olha, o que nos diferencia do vírus? O que a gente pode ser melhor, aonde a gente pode ser melhor do que o vírus, né, nesse momento? É na nossa humanidade. Então, se a gente não resgatar essa nossa humanidade, é difícil sobreviver, né? É difícil... Como é que você vê esse novo mundo aí pós-pandemia, pós-Covid? Olha, eu acho incrível tudo que está acontecendo, Marô. É horrível, é assustador, mas eu acho incrível. Porque, cara, aquele normal que a gente estava acostumado é muito anormal. Assim, a gente estava em rota de destruição. Né? A gente ainda está em rota de destruição. Como humanidade, né? Como planeta, como tudo. E assim, a gente está tendo uma chance de reescrever o nosso futuro como humanidade. Acho que quanto mais o Covid-19 ficar nas nossas vidas, e parece que ele vem para ficar mesmo, né? A gente não desenvolve mais a imunidade, parece, né, depois que pegou. A gente não sabe ainda se ele muta a cada 2 meses ou a cada ano. Então, assim, tem tantas variáveis aí que podem fazer com que ele fique aqui, pelo menos, assim, nesse estado que a gente está, por mais 1 ano e meio. Uhum. Fácil, tá? Então, Sim. de repente, a gente vai estar em 2022, que vai ser talvez um primeiro ano de novo normal, mas que já não vai ser mais um novo normal, porque a gente já se adaptou nesse 1 ano e meio. E a gente vai começar a ter que rever coisas que se tornam cada vez mais gritantes. Agora está gritante, por exemplo, dá um exemplo bobo. Eu sempre achei horrível alguém colocar qualquer tipo de animal numa gaiola. E tem um monte de gente que coloca passarinho, coloca, né, outros animais, cachorro, macaco, o que for, numa gaiola. E nessa dor que a gente está passando, um monte de gente está sentindo o que é ficar preso numa gaiola, ou ficar preso num zoológico. A hora que você entra num lockdown, que você fica lá 4 semanas, 6 semanas, e aí entra a questão da empatia. Sim. Como é que você vai ter empatia pelo outro se o teu nível de consciência ainda não é alto? Que essa é uma das maneiras da gente ter empatia, é quando a gente tem um nível de consciência um pouco mais alto, então a gente entende que existe um coletivo, eu paro de olhar só para o meu próprio umbigo, então eu passo a olhar para você, entender que você é um ser humano, que você também tem sentimentos, e eles são todos válidos e legítimos, mas isso é um nível de consciência, naquela escala que eu te falei, de 1 a 7, é um nível 4 para cima, e 80% da população está ainda entre 1 e 2. Então, como é que você vai ter empatia, se colocar no lugar do outro, se você nem tem a consciência disso? Vou dar um exemplo para você. Você deve lembrar do curso, quanto que a gente fala que nós somos treinados para imaginar que você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado, certo? É assim que está no nosso modelo mental. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Aí eu te pergunto, quando que você vai conseguir ter empatia se você trata o outro do jeito que você gostaria de ser tratado? Nunca, né? Nunca. Esse é o nível de consciência. Então, por exemplo, quando a gente dá esse exemplo, isso aí é o nível de consciência 1, 2. Eu estou olhando só para mim. Só interessa a mim. Né? E aí, assim, se você não tem um nível de consciência já mais elevado, nível 4, 5... nessa escala, a gente usa muito a escala de Barrett, né, do Richard Barrett, que é incrível. E se você não está no nível 4 para cima, você não vai ver o outro, não adianta. E aí você não é... A gente não está falando que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa desqualificada, sem coração, não é isso. É só que você ainda não teve a chance de trabalhar a questão do coletivo, a questão do olhar para fora, e por inúmeros motivos. Isso não te faz pior ou melhor de quem está no nível 4 ou 5. Só é diferente. Então, uma das maneiras é você ter essa consciência, mas 80% da população,
85% está nesse nível 1, 2 e 3, vai. E aí, quando a outra maneira, você ter alguma referência de um sentimento, de uma emoção similar ao que o outro teve. Sim. Como é que eu vou sentir a dor de um urso panda preso sozinho numa gaiola há 15 anos numa jaula lá do zoológico? Cara, te põe aí sozinho no seu apartamento, você sem família, sem filho, sem esposa, durante 4 semanas, lá sozinho. Cara, você vai começar a sentir a dor que esse panda sente. Então, eu acho que é tão único nesse sentido, por exemplo. Cara, a gente tem muita gente que sofre todos os dias no mundo inteiro. Tem 4 bilhões de pessoas que não têm nem direito o que comer. Não tem água potável, não tem quarto para dormir sozinho, não tem cama. E aí, de repente, assim, a gente vê todo mundo numa situação onde que você começa a sentir dores da incerteza, dores de pegar uma doença, dores de morrer, igual a dessas pessoas. Todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Então, assim, a gente começa a sentir a dor que muita gente sente. Putz, quantas pessoas no mundo não conseguem ter o dinheiro para comer direito? Sim. E aí você vê os empresários, as empresárias, as lideranças, né? Que pela primeira vez estão se deparando diante de uma situação que podem perder tudo. Incluindo chegando à condição de não ter dinheiro para comer. Uhum. Então, e aí, nessa situação, elas vão ter a chance de sentir o que boa parte do mundo sente todos os dias. Sim. Então, eu falo que é muito mágico nesse sentido, né? Essa conexão, né? A empatia, né? Grande, assim, o Daniel Goleman, que veio da inteligência emocional, né? Ele cita muito até nessa coleção aqui para os gestores, líderes de equipe, para todo mundo, né? Que é bem curtinho, muito rápido. Mas ele fala dessa tríade da empatia, né? Uma é a conexão emocional, então eu sinto, eu percebo pela sua expressão facial, pelo seu tom de voz, pela postura, a gente consegue aí se conectar pelo sentimento. O segundo é essa cognitiva, né? Eu entendo o que você sente, se você me disser, os psicopatas têm essa empatia, né? É cognitiva, não envolve sentimento nenhum, né? Ela é muito perigosa até. E esse terceiro, então, seria o que você falou desse interesse empático, né? Peraí, eu vou tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, não... Isso é nível de consciência. Eu pergunto para ele o que ele quer, o que ele precisa, o que ele sente. Eu ouço mais do que eu vou lá com a minha simpatia ou com a minha telepatia, né? Tudo isso não é empatia, né? E aí, como é que é possível, quando você fala do normal, a gente viver, né? Não precisa ir tão longe, em São Paulo, né? Aqui tem gente na live de vários outros lugares aqui do Brasil, mas dentro da mesma realidade, da mesma cidade, você ter esses níveis, né, de que falar para as pessoas lavarem as mãos com mais frequência é um problema, porque em tantos lugares eu não tenho água encanada, eu não tenho sabão, eu não tenho, né? E como é que isso era considerado normal? A gente viver nesse mundo que tá tudo bem, porque eu tenho aqui, né, a minha empresa, eu tô num outro mundo. Isso é muito absurdo, né? É bem isso. E agora e tem um monte de coisas, assim, se a gente falar desse normal antigo, quantas coisas são anormalidades totais, né? Pega as nossas lideranças todas, né? Nossos exemplos de governo. Até quando isso vai ser normal? Sim, essa violência, né, do povo brasileiro. A gente tem muito isso numa das outras lives, acho que com a professora Gina, não sei se ela ainda está aqui, que ela entrou. Ela falava como que o povo brasileiro é um povo violento, a nossa história é feita de muita violência, né? E a gente tem o mito do povo cordial mais para o turismo, para atrair gente, para falar que é legal, que venham para cá. Mas não somos um povo do diálogo, né? Não somos um povo empáticos. É difícil generalizar também, mas olhar também para quanto que a nossa história traz isso que não vai mudar de uma hora para outra, né? Porque eu vivi muito essa ilusão da empatia no começo, né? Eu falei, não, agora todo mundo vai entender, né? O que a gente está falando, como é importante, né? Será que
Você falava dos gestores, eu acho que tinha uma pergunta que já foi lá para cima, mas você vê uma mudança na visão dos gestores nesse momento, Pedro? Olha, é uma boa pergunta, Marô. Quando a gente entra num estado como a gente está agora, que é uma crise bem séria, em qualquer crise, o normal é a gente ativar o nosso modo de sobrevivência. E quando você ativa esse modo de sobrevivência e ainda não teve uma vivência que mostra o poder do coletivo, que é o que a gente faz, né, dentro das organizações que a gente entra para apresentar, né, práticas open, né, para a gente poder colocar essa metodologia. O natural é você entrar no modo de sobrevivência, que é, putz, eu sou herói e eu tenho que dar um jeito de resolver todos os problemas. E aí esses líderes se colocam, esses e essas, né, homens e mulheres, se colocam nessa posição, eu diria, ainda mais isolada e ainda mais solitária de tentarem resolver um problema que, na nossa visão, é insolúvel a não ser colaborativamente. A gente está diante de um enigma da humanidade, onde a única solução é a gente realmente parar de olhar para a gente e olhar para o outro. Então, assim, a única maneira das empresas saírem disso, das organizações, empresas, entidades, a sociedade como um todo, é a gente trabalhar junto. Olha os governos. Você vê aí quantos países estão trabalhando, cada um do seu jeito, cada um com a sua agenda política, e o quanto que isso vai custar para o mundo. Quantas matérias você viu nos últimos 45 dias, a gente está 6 semanas, né, intensas de pandemia, de grupos de diversos países trabalhando juntos, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista médico, todos os pontos, para a gente coordenar uma ação mundial. Sim. Porque não adianta, um libera lá, o outro libera aqui, cada um faz do seu jeito, e aí a gente não sai disso. É que nem o Brasil, que nem o estado de São Paulo, aqui cada um está fazendo do seu jeito, né? E você está vendo o problema que está acontecendo. Ontem eu assisti a live lá do Átila, né? Aliás, isso é uma maravilha, né? Pensar que não é uma Rede Globo que te dá as notícias do Covid mais, né? É incrível isso, né? Pra você ver como o mundo está mudando, né? E como a credibilidade é mais importante do que o teu tamanho, do que o teu poder, né? E aí, de repente, você vê um Átila, putz, super preocupado, porque está vendo que a situação vai ficar muito feia, né? E a única maneira de não ficar feia é a gente trabalhar junto. Sim. Né? E não pensar no seu próprio umbigo. Eu tive esse momento assim, muito difícil da minha vida em 2014, 2015. Né? A crise de 2014, a gente tinha um negócio que foi muito cruel, era educação corporativa e, putz, a gente tomou uma porrada de ficar 6 meses sem vender, sem faturar nada. Só aquilo que já estava vendido, mas sem nenhuma nova venda. Então, eu tenho a empatia, eu sei me colocar no lugar dessas pessoas todas e até tive depressão, né? Foi assim, a experiência mais nefasta da minha vida, mas também foi a mais reveladora. Me permitiu ver o mundo, né, de uma maneira completamente diferente, e a depressão, né, dizem que é a doença da alma, né? Quando você está totalmente desconectado da sua alma, você só está no ego, e eu devia estar o tempo todo 100% no ego, não estava na alma, vem a depressão, né? É a morte da alma, ela finalmente morre. Acho que esse é o último suspiro da alma antes de morrer, antes de você morrer no físico. E aí você tem a chance de ter uma chance de acordar e talvez deixar ela aparecer, ela guiar a tua vida. Então, assim, eu sinto muito da dor de muitas pessoas. E é horrível, porque, assim, você quer ser herói, quer sair né, vestido com a roupa de samurai e ir para, né, a guerra para tentar resolver as coisas, mas não adianta, não vai resolver. E vai chegar um momento que você vai perder as forças, e aí você vai ficar totalmente perdido, e vai entrar num estado catatônico que você não sabe mais o que fazer. E por outro lado, as respostas estão todas do teu lado.
Está nas pessoas que trabalham com você, está nos seus clientes, está nos seus parceiros. É só sentar e conversar. E começar a criar espaços de conversa, né, que você sabe fazer tão bem. Então, é criar espaços para diálogo. E nesses diálogos, as coisas acontecem. E talvez, pelo menos, acho que para mim, uma das chaves que aconteceu foi, nesse momento mais fragilizado meu, uma entidade, né, uma ONG internacional, pedir para eu ajudar num processo de tornar o braço brasileiro, né, a organização aqui no Brasil, uma organização independente, financeiramente independente. E aí foi um pedido, assim, no meu momento mais fragilizado, ainda pedem assim, por favor, colabore fazendo pro bono. E aquele pro bono era assim, eram dezenas de horas, não era 1 hora, 2 horas no conselho. Eram dezenas, centenas de horas, né? E lá vou eu, né? Naquele momento que eu tinha, o que eu menos, que eu só tinha que olhar para mim, estava eu olhando para o outro, né? E foi muito mágico, por isso que me chamou a atenção esse início da live contigo, que é naquele momento que você não tem cliente para faturar, você é disposta a levar alguma coisa boa para quem for, né? Sim. Ou seja, de servir o outro. E aí veio a chave, que para mim é o servir, né? E tem sido a minha chave nesse período inteiro, que é a hora que você descobre que a gente está aqui só para servir o outro. Nada mais. Carro, sucesso, legado, é tudo baboseira, porque a gente não leva nada pro caixão. E se você deixar pro teu filho, você vai arruinar provavelmente a vida do teu filho, porque vai, né, vai ter um monte de dinheiro, um monte de coisa, e não vai ter aprendido o que realmente importa. São poucos os pais que realmente deixam filhos bem criados quando tem muito dinheiro. Porque aí o bem criado é nível de consciência, não é ser educado ou não ser educado, é nível de consciência. É o que na live que você estava, apareceu alguém falando, putz, é de amor. E hoje teve uma outra pessoa que falou, putz, eu estava numa entrevista e aí falaram de amor e vulnerabilidade e a gente não conseguiu entender. Eu falei, então, o amor é superior, assim, é como se, olha, você tem o que a lei manda, né? Que a lei te permite fazer, está aqui. O que é justo, o que é certo, está aqui. E aqui está o amor. Né, de entender que, putz, você pode até ter uma situação que você está 100% coberto pela lei, mas se você fizer alguma coisa daquele jeito com outra pessoa, você vai machucar, vai fazer mal para aquela pessoa. Então tem algo que é superior. Isso é amor. Né? E se você não tem amor dentro de você, você não vai ter empatia também. Aí vai entrar naquilo que você falou, você é um psicopata só. Sim. Ou um sociopata, né? E aliás, acho que os últimos anos a gente tem estudado muito, né? Sociopatia, a psicopatia e narcisismo. E a gente vive uma epidemia, Maru. Né? E as condições, assim, os psicopatas não, porque os psicopatas já vêm com uma parte do cérebro, vem com uma genética diferente. Então, tem uma parte que não é desenvolvida que impede os psicopatas de sentirem. Sim. Então ele já vem com a predisposição para aquilo. Mas os sociopatas e os narcisistas, e aí narcisistas desde o nível, vamos dizer, mais leve, que é só atenção, até um nível perverso, né, de maldade, de simulação, de destruição, são criados pelo ambiente. E a gente vinha, assim, eu vejo uma epidemia de narcisismo e sociopatia, né? O que gera, putz, ainda mais disfunção no mundo e leva a gente cada vez mais próximo, aí em algum futuro breve, à extinção. Sim. É um caminho, né, que a gente estava trilhando. Né? Temos 5 minutos, daqui a pouco o Instagram fecha. Várias perguntas, eu lembro. Nossa, que tinha uma, passa rápido, né? Tinha uma que era o lado positivo e o negativo da pandemia, e agora uma da Dani, se o Covid-19 está antecipando mudanças no formato que algumas empresas trabalham. Qual a sua observação sobre isso? Eu acho que sim. Eu acho que ainda está, assim, tem muitas mudanças mais estruturais que estão acontecendo. Mas eu acho que ainda a gente vai precisar de alguns movimentos para ser uma transformação de nível de consciência, que é o que para a gente é o que vai fazer a diferença. O que difere, por exemplo, os países nórdicos do Brasil, dos países, né, do hemisfério sul,
e aí não tira os Estados Unidos, não tira alguns países europeus, é nível de... A gente tem uma consciência coletiva, esse olhar para o coletivo é muito, muito pequeno, né? O nosso nível de confiança um nos outros, nós nas instituições, nós uns com os outros, é muito baixo aqui. Tem um dado de um instituto que chama Transparência, se não me engano é Transparência Universal, Transparência Mundial, uma coisa assim, que mostra que nos países nórdicos a confiança entre os seres humanos que habitam lá, né, entre os moradores, entre os habitantes e as instituições, é de 74%. Quando a gente chega no Brasil, esse nível cai para 4%. Nossa, então isso mostra o quanto que a gente o nível de consciência é baixo, ou seja, a gente não confia no outro porque a gente sabe que se colocar um bife na mesa e tiverem 3 pessoas, cada um vai colocar o garfo na mão do outro, né, para pegar aquele bife, ao invés de cortar e dividir. Putz, tem comida para todo mundo. Que é um pouco daquele filme que apareceu na Netflix, excelente, O Poço, né, que dá reflexões assim maravilhosas, né, da gente pensar níveis de consciência, né. Aliás, acho que a gente já criou coletivamente um documento que acho que já está com umas 6 páginas de visões sobre o filme. Ai, mas que retratam isso. Então, eu acho que a gente vai, sim, passar por uma primeira adaptação, uma mudança, mas, assim, eu espero muito que a gente tenha a chance de começar a trabalhar níveis de consciência e essa consciência coletiva para a gente começar a construir uma nova história da humanidade. Sim, tem que ser, né? A Aninha está perguntando aqui, do autor que eu citei foi o Daniel Goleman, que é o livro Foco, a Tríade da Empatia, né? E essa coleção são vários artigos curtos, que é da Harvard Business Review, Empatia, tem da Felicidade, também é uma coleção Inteligência Emocional. Leitura super rápida, fácil, eles vão trazendo esses dados, como que, sim, a empatia é importante para o seu negócio, é importante para a sua organização, mas também tem o outro lado, tem a fadiga da empatia, né? Então não adianta dar sem ter sem ter o que dar, né? Essa questão do descanso é fundamental, da divisão das tarefas é fundamental. O equilíbrio sistêmico entre o dar e o receber. Como é que a empatia se organiza na sua organização, no seu time ali. Peraí, quem vai ficar mais ligado ao atendimento ao cliente não vai ser a mesma pessoa que vai cuidar dos colaboradores, né? Eu preciso ter essa empatia, a confiança como uma habilidade e ela precisa ser distribuída, porque senão ela vai sobrecarregar uma pessoa só, um grupo de pessoas, e também isso pode até levar também a essa incapacidade desse julgamento mais ético que você falava, né? A gente tende a proteger pessoas do nosso grupo, então isso pode levar também a fraudes, a assédios e todos os outros problemas, né, numa organização. Vamos fechar com uma dica de livro essencial, Pedro? Eu sou suspeito, vou falar para ler o do Open, né? O Open, claro, Open Leaders, né? Mas Open Leaders, eu acho que, né, Proibido para Mentes Fechadas, que está na editora Voo. Eu acho que é uma ótima leitura. Mas eu também, assim, falando de valores, falando de níveis de consciência, eu adoro um livro do Richard Barrett, que são organizações geridas por valores. Eu acho sensacional. E eu gosto muito do Reinventando as Organizações, que mostra, talvez assim, para estimular as pessoas a olharem empresas que já estão fazendo diferente e estão dando muito certo no mundo inteiro. Já estão preparadas para esse mundo novo. Eu acho que é bem interessante. Acho que pelo menos são 3 livros aí para as pessoas lerem. Muito bom, né? O Reinventando está disponível também? Eu participei do grupo. Olha, tanto o Reinventando as Organizações e o Open Leaders, Proibido para Mentes Fechadas, ambos estão na editora Voo. Então, se você entrar em editoravoo.com.br, você vai encontrar os dois lá. O Empresas Geridas por Valores, do Richard Barrett, eu acho que você vai ter que dar uma googada, que eu não me lembro. Acho que eu comprei direto na editora dele também, mas acho que se dá uma googada, você vai encontrar. Tá ótimo.
30 segundos restante, muito obrigada. Vamos fazer check-out, né? 30 segundos, como é que você está saindo daqui? Como é que você está se Eu saio sentindo? muito feliz, super energizada aqui, muito feliz. Que bom, eu também saio bem, acho que aprendi um monte, assim, acho que a hora que a gente conversa, aprendi um monte aqui também. Obrigado, viu, Maru? Foi ótimo pra gente. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês que participaram.